Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao programa Assunto do Dia desta quarta-feira. Hoje é 7 de fevereiro e estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E é sempre bom a gente lembrar que é tão bom contar com o seu carinho, com sua companhia e também com sua audiência. E hoje aqui no programa Assunto do Dia vamos aprender um pouco mais sobre TPM e TDPM. Olha só, e ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet sobre o tema, a enquete do dia para você ligar para a gente, responder a nossa pergunta de hoje e também mandar sua dúvida sobre o tema para os nossos convidados através da linha interativa. Teremos tudo isso e muito mais. Então, fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E TPM não é bobagem, muito menos o transtorno disfórico pré-menstrual, TDPM, uma síndrome severa caracterizada por sintomas intensos como irritabilidade excessiva, ansiedade e depressão. Esses sintomas acompanham o ciclo e duram até 3 semanas a cada mês. Segundo informações da BBC Brasil, 5 a 8% das mulheres em idade fértil têm reações tão graves durante esse período pré-menstrual que podem ser fatais. E olha só, para nos ajudar a compreender mais sobre o tema, vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Jardel Soares, ele que é ginecologista e especialista em gestação de alto risco. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações a Ana Olímpia. Ana Olímpia é psicóloga clínica e organizacional, também é professora universitária. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui os nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Vamos conhecer Caroline, que todo mês sofre com os sintomas da TPM. Confira! TPM, 3 letrinhas poderosas que há 5 anos marcam presença na vida de Caroline. Por pelo menos 4 ou 5 dias do mês, esse trio vira a rotina da estudante de cabeça para baixo. Quer ver só? Primeiro vamos conhecer a Caroline antes da TPM. Eu sou uma pessoa risonha, calma, tranquila, naturalmente. Tenho muitos amigos na igreja, então a gente sempre está saindo, confraternização de jogral, confraternização do grupo jovem. A gente sempre arranja um jeito de se reunir. Agora, atenção para a Caroline com TPM. Impaciente, completamente impaciente. Um pouco chata, um pouquinho a mais do que chata. Às vezes as pessoas dizem que eu fico insuportável. Não gosto de sair, prefiro ficar em casa, trancada no quarto, escutando música ou assistindo alguma coisa. Quanta diferença, né não? Confesso que até eu tive medo, mas brincadeiras à parte, a TPM, de acordo com o Ministério da Saúde, atinge 70% das mulheres brasileiras. Muita gente. Por isso, tenho certeza que, assim como eu, você está se identificando muito com esta matéria. Ainda mais agora naquela parte do turbilhão de sensações. Às vezes, o mau humor, o tempo todo, eu fico um pouco sensível. Eu estar aqui e você contar alguma coisa e começar a chorar do nada. Ou então eu estar conversando e me irritar com alguma coisa do nada. Quem sofre mais é a família, depois os amigos, que é o ciclo mais próximo que eu tenho. De estar arrumando a casa e falar alguma coisa e eu responder ignorante. Ou então com os amigos de eu ficar emburrada do nada falando qualquer coisa, mas eles entendem. Tem que ir lá pedir desculpa. Olha, me desculpa que eu não estou no bom dia. Para relaxar e tentar se encontrar, vale tudo. Prefiro um chocolatezinho para me acalmar, uma música, um filme. Às vezes, uns amigos mais próximos que entendem a nossa situação. Outra coisa que conforta a gente é saber que tudo passa e em breve voltaremos a ser aquele docinho de sempre. Risonha que brinca com todo mundo. E se os sintomas atrapalharem demais suas atividades diárias, procura um médico, tá? Karine já começou a analisar a possibilidade. Eu nunca pensei.
Mas eu vou começar a pensar. Que tem um remedinho para ajudar, né? Que as famílias agradecem, os amigos agradecem, né? Com toda certeza, todos agradecemos que convivemos com mulheres nesse período de TPM. A gente incentiva que a Caroline procure um médico, né, o problema dela, para ver o grau dessa TPM, ver o que pode ser feito para controlar esses sintomas. Daqui a pouquinho vamos entender mais sobre o tema, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir com a gente. A princípio você vai poder participar respondendo a nossa enquete. Então vamos lançar a pergunta de hoje. A nossa enquete é a seguinte, vamos ver aqui a pergunta que você vai ligar para responder. Olha só, vai responder a seguinte pergunta: os sintomas da TPM prejudicam o seu relacionamento com família e amigos? Sim ou não? Responda, né, de forma muito objetiva, ligando para a gente 3424-1547. É a nossa linha interativa, está disponível para você responder se esses sintomas da TPM prejudicam o seu relacionamento com família e amigos. Sim ou não, 3424-1547, facebook.com/assunto do dia. Nossa fanpage está disponível também, acessa, deixa seu depoimento, sua dúvida. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. 991774828 é o nosso WhatsApp, o número mudou, 991774828. Pode mandar aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, levando em consideração que as mulheres passam em média 7 dias por ciclo, né, com seus sintomas, no fim do ano se vão quase 3 meses de sofrimento. Fazendo esse cálculo, isso foi um estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas, em São Paulo, a Unicamp. E esse estudo também revelou que 80% das mulheres brasileiras que menstruam já experimentaram desconforto do período pré-menstrual, da TPM. E o motivo para tantas mudanças no humor, também no corpo, em tão pouco tempo, ainda não foi comprovado, cientificamente falando. Enquanto isso, a gente segue aqui com o nosso programa para falar sobre controle desses sintomas, como viver e como conviver com a TPM, com pessoas também que têm a TPM. A princípio, quero dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Ana Olímpia, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia, é sempre um prazer. Também queria dar boas-vindas aqui ao Dr. Jardel Soares. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Um prazer, viu? Vamos falar novamente de mais um tema complexo, né? Mas tem muita explicação. Tema complexo, cercado de mitos, né? Cercado de dúvidas também, esse tema. Muitas mulheres que estão nos acompanhando todos os meses se identificam com os sintomas que foram descritos pela Caroline, né, na reportagem. Aí pensa que TPM é tudo a mesma coisa, não tem grau de TPM, os sintomas sempre são os mesmos e elas vão ter que conviver com isso para o resto da vida. Irritadas ou não com os sintomas. Doutor, para a gente reforçar a definição, e existe também mais de um tipo de TPM, como é que a gente compreende para iniciar o nosso bate-papo? TPM é igual em todas as mulheres? Não. Então vamos lá. TPM é considerada como uma patologia, né? Uma síndrome que a mulher tem alteração física, emocional e comportamental. Tá? Para caracterizar a doença como sendo uma TPM, ela precisa ocorrer entre 10 a 7 dias antes da chegada da menstruação. Ou seja, é uma doença, uma patologia que ela está associada ao período pré-menstrual e que tem que melhorar os sintomas depois que ela menstrua. Quando sai desses parâmetros, nós temos que associar que existe alguma outra doença coadjuvante a ela, né? Por exemplo, uma ansiedade, uma depressão, uma outra doença, por exemplo, como uma doença de Crohn, uma doença metabólica, que pode estar associada a tudo isso e que pode-se pensar que é uma TPM. E para falar, então, de grau de TPM, aí sim a gente pode dizer que, pelo American College, a gente divide a TPM em 3 tipos de TPM, né? A TPM leve, moderada e a grave. A grave, nós já entraríamos com o subtítulo de hoje, que é a TDPM, que já entra com um síndrome disfórico, que nós podemos detalhar depois, que é a parte do humor, de uma forma de alteração grave de humor. Chamou a atenção na reportagem a Caroline se descrevendo antes da TPM e após a TPM. Antes da TPM ela falou que era uma moça sorridente, alegre, que gosta muito de interagir com as pessoas, mas quando ela está nesse período, né, da TPM,
ela fica mais irritada, a situação às vezes ela diz que passa de ser chata, né? Passa do chato. Essa mudança de humor mexe muito com as mulheres nesse momento tão delicado, doutora? Mexe bastante, porque como altera os hormônios, né? Há uma subida e uma descida de hormônios importantes, então altera o sentimento, e o sentimento altera o comportamento, né? Além de dar um sofrimento também, porque ela não entende, na realidade, ela nem se apercebe por que ela está fazendo isso. É natural essa reação. E ela termina agredindo, ofendendo, machucando as pessoas que estão próximas a ela. Isso, além de causar constrangimento, vergonha, causa arrependimento depois. Então vem a culpa por ter feito aquilo. Porque depois que menstrua, tudo volta ao normal. Aí vem a vergonha, né? Porque eu fiz isso, eu estava... E geralmente as pessoas às vezes se afastam. Então é uma situação bem particular, né? Bem particular. Agora tem que ser encarada como uma patologia, tá? Não é uma brincadeira, não é uma gracinha, não. Porque isso causa sérios sofrimentos, até mesmo afastamento do convívio social. Esse afastamento ele não é saudável, mesmo nesse período? De forma nenhuma, porque imagina, em casa, enquanto está na esfera dos amigos, da família, tudo bem. E quando eu estou trabalhando? Será que o meu gestor, o meu chefe vai entender que eu estou possuída 7 dias a 10 dias e depois eu estou normal? Se eu precisar ter contato com o cliente, fazer alguma coisa, será que esse cliente vai aceitar que eu esteja totalmente desequilibrada, sem poder de argumentação nesse período? Então, o que eu vou perder ali? E a culpa que isso gera depois? Então, é bem importante. É polêmico, mas é importante a gente discutir. Deixa eu dar um adendozinho Fica à vontade. que a Ana acabou de falar. O que, às vezes, os nossos pacientes precisam entender é de que a alteração que ela tem nesse período menstrual é uma alteração fisiológica, não é patológica, por incrível que pareça. Por quê? Porque se a gente fosse classificar as duas principais causas para uma TPM, a primeira causa, que é a mais estudada, existem muitas controvérsias nos estudos, mas as duas causas que são mais cimentadas, assim por dizer, da causa da patologia, a primeira é uma alteração hormonal. O ciclo do estrogênio com a progesterona, que é alterado durante o período menstrual. E por conta disso, ocorre exatamente na fase lútea uma queda brusca hormonal, e essa queda brusca, ela dificulta a recaptação aumenta a captação da serotonina e da dopamina. Por conta disso, deprime o humor da paciente. E aí vem os outros sintomas associados. E a outra causa, que também é uma causa que a gente tem bastantes estudos sobre elas, é uma causa genética, né? Algumas mulheres, geneticamente, elas realmente são assim. Por exemplo, na Europa foi feito um estudo com mulheres gêmeas, pacientes gêmeas. Então, quando as gêmeas eram gêmeas monozigóticas, né, elas tinham sintomas intensos de TPM, porque significa que vinha do mesmo embrião, do mesmo cromossoma, tudo direitinho. Quando ela era dizigótica, algumas tinham alteração de humor, outras não tinham alteração de humor e os outros sintomas da TPM. Ou seja, o que a gente pode dizer? De que pacientes que têm predisposição genética, ela realmente pode ter predisposição para TPM. Então, são as duas principais causas que a gente pode pegar para a TPM. E fatores externos também podem, né, desencadear e também agravar os sintomas da TPM? O estresse, por exemplo? Com certeza. A qualidade de vida acima de tudo. O Brasil, 80% das mulheres, entre 75% e 80% das mulheres no Brasil, tem algum tipo de TPM, leve, né, moderado ou grave. Essa estatística no Japão é de 26%. Nos Estados Unidos está entre 26% e 28%. Porque a carga horária, a jornada, a carga, o estresse que vem de fora interfere. Qualidade de vida, exercício, alimentação, o que se come. Tem alimentos que, se evitados, né, aí, alimentos que, se evitados nesse período, ele diminui os sintomas. Outro, aumentam as endorfinas, a produção da serotonina, quer dizer, dá uma qualidade, ajuda um pouco. Né? Então, com certeza o estresse porque até o desconforto causa essa ansiedade. Se eu tenho uma carga de estresse muito grande, uma cobrança, falta de planejamento, excesso de atividades, isso vai alterar o humor naturalmente, atrelado à
a parte fisiológica, aí dá no que dá. E como é que essa mulher consegue dividir esse estresse da rotina diária, né? Porque às vezes é inevitável, o estresse, a cobrança. É aquilo, mantendo uma disciplina, né? Eu acho que assim, o autoconhecimento acima de tudo, né? Toda mulher sabe quando está o ciclo dela. Se ela não sabe, é uma coisa que eu sempre oriento as minhas pacientes, bote um calendáriozinho na geladeira, no seu guarda-roupa em algum momento. Quando você entrar de 7 a 10 dias antes daquele período que você vai menstruar, que mais ou menos a mulher sabe, né? Talvez não uma data precisa, mas mais ou menos ela sabe, ela começa a entender. Então, percebeu uma alteração, a barriga começou a inchar, é notório, a gente vai fechar a calça não fecha. Você vai baixar, sente aquilo ali, os seios começam a ficar mais pesados. Então, notou isso aí, alguma impaciência, alguma irritação, começa a prevenir as outras pessoas brincando. Olha, estou na TPM. Aí já evita aquelas comidas mais carregadas, começa a comer mais frutas, evita aquela coisa carregada, muita gordura, muito açúcar, que a tendência é buscar o açúcar, né, porque a endorfina baixa, mas assim, começa a gerenciar aquelas atividades que podem ser evitadas naquele momento, que você não está tão equilibrada, tenta pedir uma ajuda, tenta orientar, né, gerenciamento, né, planejamento, ajuda bastante. Ok, vamos falar agora de sintomas, né, reforçar esses sintomas para quem está em casa, vamos mostrar aqui no nosso telão sintomas da TPM e da TDPM, vamos mostrar um e outro. Primeiro TPM, vamos virar para cá, olha só, nesse período de tensão pré-menstrual existe ali o aumento do tamanho e sensibilidade das mamas, que acabou de ser falado, né, pela Ana Olímpia. Doutor, quer reforçar esse aumento do tamanho e sensibilidade das mamas? Isso. Ocorre isso aí por causa da alteração hormonal, né? Existe uma alteração, a gente tem que lembrar que a mama é uma glândula que ela basicamente tem um grande aspecto para a sua funcionalidade estrogênica. Automaticamente, quando o ciclo, porque na verdade, para poder entender um pouco de TPM, a gente tem que entender um pouquinho de ciclo menstrual, né? Então, se a gente pegasse um ciclo menstrual e colocasse 28 dias, que é o período que a mulher tem um ciclo, e a gente pegasse a primeira fase do ciclo, que é a fase estrogênica, corre um pico de estrogênio, ele vai subindo. Quando vai chegando próximo à metade desse ciclo, ele começa a cair e começa a subir a progesterona. Exatamente nessa queda, começo da queda do estrogênio, a subida da progesterona, é quando começa todos esses sintomas que a gente está falando aí. Automaticamente a mama sofre porque ela fica sensível, ela fica dolorida, ela aumenta de volume e vem os outros sintomas. Porque quando a gente está mal hormonalmente, a gente começa a sentir algumas alterações orgânicas. A mulher, no momento que começa a alterar os hormônios dela, começa a ter aumento da mama, ela tem muita dor de cabeça, algumas chegam a ter enxaqueca de verdade, com náuseas e vômitos, privação da luz, porque realmente é uma enxaqueca grave. Aí a gente vê outro inchaço do corpo, exatamente porque... De todas as partes do corpo, doutor? Pode chegar a todas as partes do corpo. Por quê? Porque como os hormônios alteram e a progesterona sobe, a progesterona ela causa uma retenção hídrica no paciente. Então a paciente se sente inchada quando começa a subir a progesterona. Por isso que normalmente as gestantes ficam muito inchadas, né? Porque elas ficam, principalmente no princípio, elas dizem, doutor, o que está acontecendo comigo? Porque é a progesterona que sustenta o bebê no princípio da gravidez, né? Aumento do volume abdominal, também a mesma sequência. O ganho de peso é por conseguinte de duas coisas, né? Não só da retenção hídrica, mas também porque, come mais. Aumenta o apetite, que a gente vai tocar um pouco mais à frente quando falar da TDPM. E a fadiga é o cansaço, né? Porque, veja, quando você tem baixa dos seus hormônios, a tendência da gente é se sentir cansado, né? É a mesma coisa que aquele tema que a gente tocou há pouco tempo atrás, quando eu estive aqui, sobre tireoide. O hipotireoidismo dá uma fadiga tremenda. E isso aí, principalmente porque são hormônios da mulher, porque na verdade o que a gente está falando aí são hormônios da mulher, que a mulher precisa dele para viver. Quando ele está alterado, tudo altera. E uma dessas são a fadiga. Além desses sintomas aqui, né, que a gente acabou de descrever, tudo isso também mexe com o psicológico dessa mulher, né, Ana Olímpia? Mexe. Todos mexe, esses sim. sintomas. Mexe, do início ali do período da TPM até o final. Ela vai mexe ter um saculejo também no psicológico. Muda o corpo, né? Como os hormônios estão ligados, né? Toda essa parte hormonal vai estimular também neurotransmissor, tudo isso. Então, isso vai entrar
entra na parte de humor, que entra na parte do sentimento, que altera o comportamento. Se eu estou me sentindo cansada, se eu estou indisposta, eu vou reagir diferente. Né? Eu vou ficar mais irritadiça. De repente, eu estou me sentindo gorda, né? Que já pega de cara para qualquer mulher. Começa a ficar inchada, né? Começa a ficar dor de cabeça, não aguenta nada. As mamas... Quer dizer, e é uma irritação que a tolerância desaparece praticamente. A criatura fica intolerante. Uma pequena coisa vai irritar. E aquela irritação, ela é descontrolada, ela não consegue. Não é uma irritação que você faz. Tá, peraí. Não. Ela continua. Ela vai aumentando, ela continua. Aí o outro faz. Para com isso. Tá se estressando por besteira? Aí... Né? A pessoa começa a se irritar mais ainda, porque o indivíduo que está de lado, seja o marido, seja o pai, seja o chefe, seja o colega, o irmão, ele não entende por que ela está daquela maneira. E ela também não entende, mas ela está sentindo aquilo tudo. Então, gera uma desestabilidade muito grande. Né? Então, é bem... Aí, às vezes, ela prefere se retrair, às vezes, ela irrita, ela agride o outro. Mas o que caracteriza muito ela fica deprimida. Porque depois de uma agressão, né, ninguém se sente bem agredindo alguém. Então, mesmo que a pessoa necessite, depois você fica deprimida. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo um pouco mais sobre TPM e TDPM. Isso mesmo, e agora a gente segue aqui, ficamos devendo no bloco anterior falarmos mais sobre os sintomas da TDPM. Vamos conferir juntos aqui no nosso telão mais informações para deixar você que está em casa bem informado. Agora são os sintomas, aprendemos os sintomas da TPM e agora TDPM. Vamos classificar aqui nesse quadro, com a ajuda dos convidados, estamos compreendendo melhor, né, esses sintomas. Agora, TDPM que ficou em aberto no bloco anterior, doutor. Primeiro sintoma ali no topo, Ana Olímpia também pode participar aqui do nosso bate-papo. Humor deprimido é um sintoma muito característico da TDPM. Se ela é uma paciente depressiva ou ela tem um humor deprimido devido exatamente ao período pré-menstrual, né, a TPM. Ansiedade é a mesma coisa. Se ela é uma paciente que ela sofre de um transtorno de ansiedade devido a multifatores, ou se elas têm ansiedade naquele momento. Raiva e irritabilidade persistente também, isso aí é uma coisa que, como a Ana Olímpia falou no outro bloco, exatamente ela é fora do normal, né? A paciente era uma pessoa que ela realmente ela se convivia bem com as pessoas, com a família, e de repente ela se torna um leão dentro de casa. Eu tenho um paciente que já disse isso. O povo disse que vai que eu vou matar todo mundo dentro de casa. Mordeu o povo. Conflitos de interesses interpessoais, que significa o seguinte: às vezes a pessoa tem uma dificuldade de personalidade mesmo com os colegas, mas ela se torna aquela pessoa, né, Ana, que ela briga com todo mundo, até com aquela pessoa que é um anjo dentro do trabalho, e ela arruma um meio para discutir. Então, isso é uma forma que caracteriza uma coisa mais grave da TPM, né? A gente falou, diminuição do interesse pelas atividades habituais, é aquela coisa assim, ela gosta de ir à praia, mas não quer mais ir, ela gosta de ir para academia, ela deixa de ir. Ajeitar o cabelo. Exatamente, nem se cuidar, a mulher quer se cuidar mais naquele momento. E a dificuldade da concentração. Mas como nós estávamos falando no intervalo, esses sintomas, eles se misturam tudinho. Tá muito bonitinho aí. Tá bem separado aqui, né? Bem organizadinho. Feito pela mas na verdade não é assim. Como que a gente vai separar ele agora para poder o público de casa conseguir entender um pouco mais? A gente precisa dividir essa TPM em 3 tipos, em 3 classes. A leve, a moderada e a grave. Primeira coisa para classificar a TPM, nós já falamos, né? Ela precisa ser de 10, no mínimo 7 a 5 dias antes da menstruação. Ou seja, tem que ser pré-menstrual, tem que melhorar depois que a mulher menstrua. Tem que ter melhora, certo? Como vai classificar então? Uma paciente que ela tem uma TPM leve é uma paciente que ela tem 1 a 2 sintomas de lá. Aqui, mais brandos. Brandos, dizer assim, certo? Do lado de lá, mais são brandos, né? Desses aí, ela pode ter aumento das mamas, cefaleia, ela fica inchada, pode até ter um pouco de insônia, mas não em intensidade grave.
A paciente que ela tem uma TPM moderada, ela precisa ter acima de 3 sintomas. Ela pode ter 3 sintomas, sendo os de lá, ela pode ter os de cá. Exceto que ela não pode ter os 3 primeiros sintomas aí da TDPM. Humor deprimido, ansiedade, raiva e irritabilidade persistente. Porque quando ela tem isso aí, a gente pode botar até o quarto, viu? Conflitos interpessoais também. Ela já é caracterizada como uma TPM grave. Por que que nós vamos aí? Vamos para o grave, né? Por que que ela já entraria na TPM grave, que seria a TDPM? Porque ela já entra em fatores que envolve mais do que ela, envolve outras pessoas, envolve a casa, envolve o trabalho e assim por diante, certo? Existem casos fora do Brasil de pacientes que conseguiram ser absolvidas por estar num período de TPM grave, certo? Com sintomas graves da TPM, que se comprovou que era da TPM e conseguiram a absolvição. Para você ver como que deve ser bem caracterizado. Tanto que esses sintomas de TDPM que nós temos aí agora no telão, eles foram dados pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, não é de ginecologia. O que temos lá é a Sociedade Brasileira de Ginecologia e o American College. O que nós temos aqui é o que está pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ou seja, são pacientes que podem ter transtornos psiquiátricos. Tanto que a gente vai ver depois de que os tratamentos vão variar. E outra coisa também que é importante na TDPM, também como na TPM, existe uma exacerbação de sintomas. Então, isso aí também é característico de outros adoecimentos, como a ansiedade generalizada, o estresse pós-traumático, a depressão, o transtorno bipolar, entendeu? A própria síndrome do pânico, existe isso. Então tem que haver um diferencial, tem que ter uma anamnese, por isso que é interessante procurar o médico. Né? O ginecologista, eu sempre digo, o ginecologista é o caminho da saúde da mulher. Então, dali ele percebe o que é físico e o que não é. Então o ginecologista ele vai tratar a parte, ele vai encaminhar para o psiquiatra, ele vai encaminhar para o psicólogo, ele vai encaminhar para o nutricionista, ou ele mesmo vai fazer uma abordagem mais abrangente, de acordo com a especialização de cada um. Mas o médico é interessante, não é levar na brincadeira, eu passo 7 dias, leoa, matando todo mundo, depois eu volto ao normal, porque isso não é bom para a mulher. Então, a gente tem que diferenciar, porque pode estar com uma depressão realmente, e ela exacerba no período da pré-menstruação, no período pré-menstrual. Então, eu posso estar com ansiedade generalizada e isso exacerbar, fora vários outros transtornos e distúrbios psiquiátricos, né, e psicológicos. Então, tem que ter o diferencial. É importante o diagnóstico. Né? Não é à toa que o DSM-5 enquadrou o transtorno em 2012 como patologia também. Então a gente tem que ver o que é de um e o que é de outro. O que persiste o sintoma, quanto tempo, se está caracterizado naquele período. Eu já ouvi pacientes dizer que tem TPM o mês todo. Não existe TPM o mês todo. E ela lida com isso durante 15 anos. De repente ela é diagnosticada como transtorno bipolar, ou então uma ansiedade generalizada, até mesmo uma esquizofrenia, né? Existem vários dados, então é importante o diagnóstico. Por isso que talvez a gente pode até, eu vou completar a fala que eu fiz anteriormente. Então, para nós caracterizarmos uma TPM, normalmente a paciente a gente pode pedir até que ela note, ela precisa ter os sintomas que ela relata que tem, em pelo menos 2 a 3 ciclos repetidos com os mesmos sintomas. Certo? Para a gente poder dizer que ela tem. Porque senão ela tem um, daqui tem outro, então é tudo associado a outros problemas, talvez. Então ela tem que ter sintomas que se repetem, 2 a 3 ciclos, e que ela relata que exatamente eu tenho isso. Isso é pontual. E uma outra coisa que falta a gente dizer também, por que a dificuldade, tanto de nós chegarmos ao diagnóstico no país e entre as pessoas que a gente convive, primeira coisa, porque falta de conhecimento da mulher. Segundo, falta de conhecimento das pessoas que estão perto dela. E o terceiro dado que eu achei o mais grave no último estudo que eu estava, inclusive, lendo, que eu deixei com a Elisa na hora que cheguei, é um estudo de 2016 que mostra que no Brasil as mulheres conseguem chegar a um diagnóstico de TPM aos 30 anos. Você imagina que uma mulher que ela começa a menstruar com, em média, 15 anos, essa mulher está sofrendo há 15 anos, até que ela conseguiu chegar num diagnóstico. Sofrendo e fazendo sofrer. Porque quem está perto dela também não se sente bem. Ninguém fica bem com alguém te dando um fora toda hora, chorando toda hora, brigando toda hora. A tendência é se afastar. Né?
A tendência é se afastar. A gente compreendeu, né, de 7 a 10 dias, né, esse período pré-menstrual. E esses sintomas, eles já chegam de forma agressiva já no primeiro dia ou eles vão desenvolvendo, né? Primeiro começa ali com o inchaço, aí depois tem um pouco de cefaleia, no segundo dia, já no terceiro tem o aumento do volume abdominal, depois tem o ganho de peso. Tem essa divisão? Eles obedecem assim uma ordem cronológica? Eu acho que é melhor, eu vou falar, mas deixa eu Ana Olímpia, você está com a palavra. Olha, veja só, aí está separado didaticamente, mas pense num bloco, tá? Vem em bloco. Agora, claro que dá indícios, né? O físico, ele tende a aparecer mais porque você começa a hidratar, né? Você começa a ter a fome, altera, mas assim, não vem eu tô triste hoje, eu tenho irritabilidade, não. Num dia só você tem tudo. Você de manhã amanhece extremamente irritada, depois fica deprimida, depois sente a pior pessoa do mundo, a criatura mais horrenda do planeta. Depois o teu esposo tá com você apenas porque ele aguenta, porque ele não gosta de você, porque você não consegue agradar ninguém. Então são sentimentos muito polarizados e dúbios. Ligado a isso, vem a enxaqueca, vem o inchaço, vem o cansaço, vem o desânimo. É um bloco. Um bloco. Então você começa gradativamente, mas a variação é exatamente essa. Há meses que vem mais lento, há meses que vem. Depende da tua qualidade, do quanto que você sofreu de estresse nesses dias antes, a TPM é muito mais agravada. Ok, vou pedir licença aqui aos convidados para a gente incluir mais uma mulher nesse nosso bate-papo. Vamos conferir a partir deste momento o que é notícia na internet e quem vai trazer mais informações, né? Quem vai contribuir mais com o nosso bate-papo a partir deste momento é a Tânia Silva com as notícias da internet. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para vocês que estão nos acompanhando. Olha só o que a gente encontrou no G1. Descubra os efeitos da atividade física nos sintomas da tensão pré-menstrual. Um estudo realizado nos Estados Unidos investigou os efeitos das atividades físicas regulares nos sintomas da doença. Alguns deles são irritação, estresse e retenção de líquido. Foram investigadas 216 mulheres com idades entre 18 e 45 anos com TPM. Elas foram divididas em 3 grupos. O estudo mostrou que as pacientes do grupo que tinham uma vida sedentária continuavam com os sintomas da TPM. Já as que realizavam atividades com frequência, independente da intensidade, seja ela leve ou moderada, tiveram redução ou diminuição dos sintomas da tensão pré-menstrual. Agora a gente volta ao estúdio para falar mais sobre esse assunto. Voltamos com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações e antes de explicarmos mais aqui uma figura interessantíssima aqui sobre essa questão do hormônio, né, ciclo menstrual, antes de compreender tudo isso, queria perguntar a Ana Olímpia se ela sofre muito, né, com a TPM, se você inclui no seu dia a dia atividade física para minimizar esses sintomas. Infelizmente, ainda sofro. Queria não, mas ainda sofro. Na minha família, as mulheres menstruam até bem mais tarde. Eu sofro, né? Mas eu acho que o autoconhecimento, como o doutor Jadel falou, o autoconhecimento faz com que você se previna daquilo ali. Então, eu fico sempre vendo o que está, o período do mês que eu estou, então eu faço atividade física, com certeza diminui muito os sintomas, muito. Faz muito bem, né, a atividade física, né, doutor Jardel? Sem dúvida. No momento que você faz, tem estudos que mostram que que mulheres que fazem atividades aeróbicas na TPM e mantêm essas atividades, elas conseguem diminuir em 50% sem uso de medicação a TPM. Imagina como a atividade física faz bem. Sabe por quê? Porque aumenta a serotonina de outra maneira, que ela está sendo inibida lá durante esse período aí do ciclo menstrual, pré-menstrual, ela repõe isso com atividade física. Agora, quem está em casa deve estar com uma certa curiosidade para entender que figuras são essas, o que é que representam essas curvas aqui no gráfico. A gente vai entender um pouquinho o ciclo menstrual, doutor? Como é que a gente poderia explicar essa tela aqui? Bem ilustrativa, né? Vamos lá tentar explicar isso aí, né? Então, vamos lá. Então, isso aqui, o FSH-LH, são os hormônios que a hipófise lá no nosso cérebro manda estimular para produzir hormônio, tá certo? Vamos focar aqui embaixo, que é isso que vai interessar nesse período que a gente está falando agora.
Então, na primeira fase do ciclo, é uma fase estrogênica. Então, ele vai subindo. Essa linha azul, né? Exatamente. Ele vai subindo até chegar ao seu pico maior, que é no meio do ciclo menstrual. Nós vimos aí que o ciclo, como eu expliquei, ele vai de 0 até 28, 29 lá, certo? Então, até mais ou menos a metade do ciclo, a mulher ela é regida por estrógeno. Ela é hormonal. É a época que ela se acha bonita, que ela se acha a melhor mulher do mundo, com a pele mais linda e o cabelo mais lindo. Essa é a fase, para explicar. Então, depois disso aí, então só nessa fase é que vai se produzindo nos ovários os folículos. Esse folículo a gente chama de amadurecimento do folículo, até chegar à fase que ele se torna um folículo maduro e ele abre, ele eclode e sai o óvulo que está preparado para ser fecundado, certo? Então vamos lá. Nesse período, quando nós chegamos nessa fasezinha da metade do ciclo para lá, começa a ver o hormônio que seria, entre aspas, o vilão da mulher aí, né? Nessa fase da TPM, que é a progesterona. Por quê? Ele começa a subir, porque aí o óvulo saiu, mas esse endométrio, ele estava bem fininho. Isso aqui é o endométrio da mulher, aquela capa do meio do útero que faz a mulher menstruar, certo? Ela começa fininha, certo? E ela vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando. Por que ela vai engrossando? Tem uma explicação para isso. Então, porque por favor, doutor. cada ciclo menstrual, a mulher está se preparando para uma gestação. Esse óvulo está sendo preparado para ele ser fecundado e ter um menino, certo? Então ela vai engrossando, porque quando o óvulo cair aqui e ele se encontrar com o espermatozoide, ele precisa de um colchão para ficar preso. Porque senão ele cai e a mulher aborta. Ela teria a menstruação. Que a menstruação, entre aspas, sem ter menino, seria um aborto. Ela bota para fora esse endométrio todinho com esse fragmento de óvulo que não fecundou, certo? Então esse colchão ficou formado, ele encontraria com o espermatozoide e depois ele encaixaria nesses colchãozinhos que foi feito aí, bem arrumadinho para ele. Esse bonitinho aqui, quem é? O corpo lúteo. O corpo lúteo é produzido pelo ovário e o objetivo dele é dar sustentação de progesterona para esse embriãozinho até que se forme a placenta. Mais ou menos quando a mulher tiver com 14 para 15 semanas de gestação, a placenta está formada. Aí o que acontece no que nós estamos falando? Progesterona subiu, olha como é que o estrogênio começou a fazer. Ele começa a ficar ondular e cair totalmente. E aí é quando a mulher vai lá e menstrua. Por quê? Porque não gerou um bebê, o hormônio caiu, isso aqui começa a ficar grosso demais, ele sai de perto dos vasos sanguíneos que está na basal do útero, da parede uterina, então ele começa como se houvesse uma pequena necrose, um processo inflamatório e a mulher menstrua. É isso que é o ciclo básico da mulher, ele é regido por isso. Por que o sintoma da TPM ocorre aqui? Não é nem tão básico, né, doutor? É complicado, né? Mas parece... Vamos tentar explicar. Por que aqui ocorre a TPM e por que a mulher sofre nessa fase? Quando ocorre essa subida da progesterona e a queda do estrógeno, exatamente ele diminui, ou como se ele prendesse os receptores da serotonina. A serotonina ela fica presa dentro das células e ela não consegue eliminar. Por isso que uma das partes do tratamento é utilizar os inibidores da recaptação da serotonina. Por quê? Ele não deixa com que ele volte para a célula. Automaticamente ele fica mais livre e a mulher diminui os sintomas. Aí uma curiosidade, né? A gente viu que esse período a mulher fica mais fértil. E as que tomam anticoncepcional? Elas sofrem menos com a TPM, doutor? Aí vem a parte do tratamento, do porquê que o anticoncepcional ele é muito divergente, mas grande parte das mulheres ela tem uma boa resposta ao tratamento da TPM com o anticoncepcional. Por quê? O que o anticoncepcional ele faz? Ele tenta mimetizar, imitar o ciclo menstrual. Então, o que ele faz? O ciclo hormonal da mulher, não menstrual, hormonal da mulher. Então, ele tenta fazer com que esse ciclo aqui ele fique mais retilíneo, ele não ondule como está aqui. Automaticamente, quando ele fica mais retilíneo, ele diminui os sintomas da alteração. Porque a mulher, o que ela sente mesmo da TPM é exatamente esse ciclo de subir e descer os hormônios. Quando isso deixa de ocorrer, que o anticoncepcional ele consegue alinhar mais esses hormônios, automaticamente os sintomas dela diminuem. Automaticamente a TPM tem uma grande melhora. Algumas drogas melhoram mais e outras melhoram menos. Existem alguns estudos agora de algumas drogas com base de um diurético, que é a aspirina-lactona. E isso melhora muito mais ainda os sintomas das mulheres. Por quê? Nós vimos lá que qual é a grande parte da queixa dela? Inchaço
nas mamas, inchaço abdominal, inchaço do corpo. Automaticamente, quando a gente faz um diurético, ela urina, diminui esse inchaço. Aí a mulher fica, além de estar controlando a TPM dela, ela diminui partes e grande parte dos sintomas que ela se queixa. Olha só, ótima explicação, hein, Ana Olímpia? Deu para compreender Perfeito. detalhadamente esse processo. Lembra porque todo. eu disse que o médico da mulher é o ginecologista? É o básico que tem? Porque esse conhecimento que muitas mulheres não têm ajuda a minimizar, porque ela vai começar a entender o que é isso no corpo dela. Inclusive até a aceitação do anticoncepcional. Porque o anticoncepcional é um remédio que ele não é muito aceito. Muitas mulheres nem concebem tomar anticoncepcional por crenças, por algum motivo. E às vezes o anticoncepcional é o remédio indicado para minimizar. Então, entre você estar nesse total desequilíbrio, nessa agonia todo mês, você toma o anticoncepcional até você querer ter o seu filho. Você planeja, lembra no início que eu disse o planejamento, então você toma durante 6, 8 meses, alivia aquilo tudo, você retoma a tua vida e depois você vai tratando de outra maneira. Então, é uma questão de, isso é o médico que vai falar. Né? Por isso que eu digo, o caminho é o conhecimento e a saúde. Então, você tem que ler, se conhecer e tem uma aula, praticamente quando a gente vai ao ginecologista, a gente tem uma aula sobre o seu próprio corpo, né? Coisa que não existe, a mulher não tem esse conhecimento. Então, é isso que eu digo, procurem o ginecologista. Ele vai indicar para onde deve ir o caminho, é bem importante. E dos anticoncepcionais, a gente pode dizer de que a gente pode usar de 3 tipos de utilização de anticoncepcional na TPM. A gente pode utilizar um anticoncepcional em que ela tem uma pausa e menstrua, certo? E aí, aquele período menstrual, algumas mulheres dizem que os sintomas são muito poucos. Existe hoje alguns anticoncepcionais que a dose do anticoncepcional, ela vai caindo paulatinamente, para que exatamente ela não tenha aqueles sintomas exacerbados da baixa dos hormônios. E existe hoje um sistema de anticoncepcional que ele é contínuo, que a mulher não menstrua. Aí vale salientar, doutor, a pergunta do consultório, né? Doutor, eu vou ficar sem menstruar, como é isso? Veja, se a gente for pegar pelas nossas tataravós, praticamente elas não menstruavam, elas tinham 23 gestações. Ela engravidava, estava dando de mamar, engravidava do outro e do outro, e diminuía-se muitos dos sintomas. Os sintomas eram menores da TPM, os sintomas, por exemplo, de endometriose eram menores, e exatamente a qualidade de vida dela, em determinada forma, por assim dizer, era melhor. Então, exatamente com base nisso que alguns estudos mostraram que algumas mulheres dizem que depois que ela consegue abolir a menstruação, ela consegue melhorar a qualidade de vida dela de forma geral. Porque muitas têm a ideia de que menstruação é saúde, né, doutor? Tá fazendo uma limpeza ali no corpo, então tem que menstruar, porque quanto mais menstruar, mais saudável a mulher fica. Tem alguma verdade nessa afirmação? Aí deixa eu explicar isso, que isso aí não é uma verdade, tá certo? Por que isso não é uma verdade? Porque quando é saúde ela menstruar? Quando esse endómetrio está grosso aqui, como a gente viu, ele espessou. Porque isso aqui, se ele ficar espessado muito tempo, isso pode causar uma necrose, pode causar até um carcinoma no endométrio, tá? Quando ela está utilizando um anticoncepcional de forma contínua, esse endométrio, ele tá ralinho, que a gente, o termo fácil para o paciente entender, tá ralinho, ele tá fininho. Por quê? Porque não tá tendo a atuação desses hormônios para ele engrossar, para aumentar a capa endometrial, para formar da basal, para basal e assim sucessivamente. Então, por isso a gente pode dizer de que quando a mulher está tomando um anticoncepcional de forma contínua, ela não está retendo sangue, porque o que faz ela sangrar é isso aqui, é exatamente essa capa que está espessada, ela está aumentada porque ela foi preparada para gerar um bebê. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, ótimas explicações. Vamos agora a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre TPM e TDPM. Vamos a um rápido intervalo e até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E uma dica para você, né, que está nos acompanhando, você que convive com alguma mulher que sofre com a TPM ou com a TDPM. E olha só, essa dica serve para qualquer mulher nesse período de TPM. A dica é a seguinte: normalmente durante esse período elas se sentem com a enorme vontade de desabafar, as mulheres choram bastante, passam por momentos a reclamar da vida, né, nessa fase. São coisas da TPM, porém, ela não precisa de ninguém que a questione, que julgue ou tente aconselhar essa mulher que está no período de TPM ou TDPM. Apenas escute, concorde, ofereça também sua atenção e seu carinho. Com toda certeza, se você seguir essa dica, você vai ter um momento mais harmonioso nesse período mais delicado da mulher, né, Ana Olívia? Você concorda com o que eu acabei de trazer? Foi importante essa dica, né? De oferecer atenção, carinho, não questionar, tentar aconselhar. Acolhimento. Né? O acolhimento é importante em qualquer momento, principalmente no momento de fragilidade. Então, não conteste. Se sabe que aquilo vai passar, deixe. Às vezes dá para lidar. Então, questione também, faça com que a pessoa observe. Eu entendo que você está assim. Escuta. Eu sempre digo, se tem aquela vontade de falar, conversa com um copinho d'água de lado. Aí quando a mulher começar a falar alguma coisa que você não queira querendo, você bota um golinho de água na boca e não engole. Aí fica assim. Com a boca cheia d'água, você não pode falar. Aí você escuta, ela desabafa. Você olha, daqui a pouco ela sai. Às vezes, com 2 horas depois, ela já não tem mais aquela opinião. Ela volta e muda, porque é uma tempestade. É uma revolução que está acontecendo. E outro dado, uma frase que você falou aí, a mulher tende a reclamar muito da vida. Se ela gerenciar a vida, se a vida estiver bem, pessoas felizes, pessoas não estressadas, não reclamam. Se ela não tiver, claro que isso não existe, é a perfeição, mas se ela tiver pouco o que reclamar, se a vida não tiver tão estressada e tanta gente a cobrando, ela vai ter menos o que chorar. Então, fica mais tranquilo a passagem por essa tensão, por essa fase. Além da atenção e do carinho, o chocolate também faz bem, doutor? Para essa mulher nesse período de TPM? Tem alguma verdade, né, que o chocolate ajuda a aliviar essa tensão? Vamos lá. Aí é aquela coisa assim, do falso prazer, né? O que o chocolate faz? Ele aumenta a endorfina, automaticamente aumenta a produção de serotonina, aumenta o prazer. Só que esse efeito é um efeito muito curto. Então, o chocolate é uma dos alimentos que a mulher deve evitar na TPM. Porque depois ele causa um efeito rebote. Por quê? Porque o prazer é rápido, mas depois a insatisfação é maior ainda. Porque você imagina você chegar, você saber que ganhou na Mega Sena e no outro dia você saber que você perdeu ela todinha. Se você já começou a gastar. É mais ou menos isso. É o prazer que chegou e automaticamente ele desaparece depois. Por isso que é melhor cuidar de outras maneiras. Tirar esse tipo de comida, café, próprio chocolate, algumas coisas que forçam o metabolismo, como gorduras, coxinhas e etc. Comer uma comida mais natural, certo? Atividade física, porque isso sim vai te dar prazer. Porque se você observar, tem estudos no mundo que mostram isso. O melhor horário para fazer uma atividade física é de manhã, por quê? Porque você faz atividade física, quem faz atividade física sabe disso. Automaticamente você sente um up para continuar as suas atividades do dia. Você se sente bem o dia quase todo, entendeu? Você sente o cansaço mais tarde, que é o cansaço natural que todo mundo sente de ter trabalhado o dia inteiro. Mas que você se sente melhor para fazer as suas atividades, você sente. Por quê? Porque a serotonina sobe, automaticamente melhora o seu prazer. Você já chega, bom dia, minha gente, tudo bem? Agora a pessoa que acordou da cama e que não faz nada, ela chega, bom dia, como é que tá? Tudo bom, gente? Então você imagina uma mulher na época da TPM que ela já tem baixa de serotonina e ela ainda não faz nada. Então quando ela faz uma atividade física, melhora muito. E a outra coisa é que a atividade física, ela é viciante. Então o corpo se habitua. Quem tem o hábito de fazer atividade física, quando não faz, sente a falta de fazer. Você não fica cansado, é um cansaço diferente, é um cansaço prazeroso, exatamente pela serotonina. Então você passa o dia bem.
E outra coisa, melhora muito a qualidade do sono. Porque como você cansa, os músculos, né, ficam exercitados. Ao longo do dia você vai cansando, você dorme do cansaço físico e não daquele desgaste. Há uma diferença entre o cansaço natural e o desgaste, tanto físico como emocional. Então você tem aquele ciclo de sono e você acorda recuperado no outro dia. Tanto que você acorda cedo e disposto ao exercício. Quer dizer, você trabalha no lado melhor do corpo, você leva o seu corpo ao melhor que ele tem. Nós não fomos feitos para ficar sentado. A grande maioria das doenças vem com sedentarismo, né? Inclusive a própria TPM vem do sedentarismo também. Então você exercitando, o ser humano foi feito para longas caminhadas, para exercício, tanto que a gente tem músculos no corpo, né? Por que o idoso vai perdendo a musculatura? Porque ele não precisa mais fazer tanto exercício. Por isso que há uma diminuição dos músculos em si. As células vão virando gordura até mesmo para a sobrevivência, mas na juventude não. Então, se eu ensino o meu corpo e conheço o meu corpo, o sintoma que vier negativo, eu vou ter muito mais habilidade em lidar com ele, né? Isso aí é quase uma coisa lógica, né? E mais uma vez eu repito, não entenda, não ache que você pode lidar. A medicina está aí, estudos a todo momento, médicos se qualificando, psicólogos se qualificando, nutricionistas se qualificando. Hoje a qualificação é necessária, a informação está aí para melhorar a tua qualidade de vida. Então não seja autossuficiente, né? Procure, remédios são feitos para ajudar. A automedicação é negativa, não vai, mas um remédio passado pelo médico, qualquer que seja, ele vai ser passado para você, na dosagem que você quer, o medicamento que se adequa a você. Então, dê uma luz, dê uma chance ao médico, né? Que ele vai te ajudar. A medicina está aí para contribuir, não para destruir. Então, tire esse estigma de não aceitar o medicamento, né? Abra a sua mente a novas possibilidades para melhorar a tua qualidade de vida também. Mas não são todos os casos que os médicos tratam, né, com medicação. É isso aí. Por exemplo, uma TPM leve, a gente os conselhos são a mudança comportamental. Mudança de hábitos alimentares, mudança para atividades físicas regulares, certo? Mudança no seu estilo geral de vida, dormir mais cedo para poder ter uma melhor captação, um melhor descanso, porque também a gente falou muito de estresse. Quanto menos você dorme, mais estressado você está. Então, quando você se repõe mais, você suporta mais tensões. Então, numa leve você pode fazer apenas com mudanças comportamentais, certo? Uma TPM moderada, você acrescenta exercício, comida diferente, mexer na alimentação, a mudança comportamental geral, e aí você pode agregar, por exemplo, ou um anticoncepcional, ou um fitoterápico, e com isso as respostas costumam ser boas, certo? Agora, na TPM grave, aí nós temos que mexer em tudo isso que a gente já falou, certo? Algumas vezes a gente precisa entrar naquela que nós falamos lá nos inibidores da recaptação da serotonina, que é a fluoxetina, paroxetina ou sertralina, a gente pode usar. Então, aí entra no que a Ana acabou de dizer agora, das pacientes que têm esse grande estigma de por que usar isso é remédio de doido. Não é remédio de doido, certo? Ele simplesmente está melhorando o hormônio que vai melhorar o seu humor, para que você consiga se sentir bem. Vicia. Os novos estudos agora mostram o seguinte: pacientes com TPM, com TDPM, que têm apenas um ou dois daqueles fatores que nós falamos, a gente pode tratar com um inibidor da recaptação, utilizando apenas 10 dias antes da menstruação. Isso vai melhorar exatamente para que ela não tenha essa queda. Quando fisiologicamente o organismo estiver caindo a serotonina, ela vai estar repondo essa serotonina. Não é repondo, porque o hormônio não vai, a medicação não vai fazer isso. Simplesmente ela não vai deixar com que a serotonina entre para dentro da célula. Por isso que fala, inibidor da recaptação da serotonina. Ela deixa a serotonina ficar mais livre dentro do organismo. Automaticamente ela diminui os sintomas, né? E aquelas pacientes com TPM grave realmente, elas não são pacientes que são candidatas a tomar uma medicação realmente contínua, certo? A ter apoio psicológico,
a ter apoio psiquiátrico, tá? E existe uma forma gravíssima da doença que pode ser estudado, existem estudos no mundo e necessidade da paciente ser realmente castrada, por assim dizer. É literalmente, ela é esterectomizada com oforectomia para tirar exatamente toda essa produção de hormônio. Se ela for realmente uma paciente que vira leoa que mata, né? Que tem chance de matar. Então, se chegar a esse ponto, ela sim pode chegar. Isso tem que ser muito bem estudado, muito bem documentado pelo psiquiatra, pelo ginecologista que acompanha, pelo psicólogo que vai ter que ter parecer psicológico para isso, de que ela realmente precisa ser castrada, precisa ser tirado tudo, porque aí ela para de produzir todos os hormônios, né? Automaticamente ela vai ter efeitos deletérios terríveis da TPM, mas não vai ter os efeitos da TDPM que pode causar até morte de gente, né? De pessoas. Okay. Tem muita gente participando também no nosso WhatsApp. A gente lembra que o número mudou, agora é o 99177-4828. 99177-4828. Você pode mandar aqui sua participação que vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. Tem a primeira participação, vem lá de Nova Descoberta. A telespectadora não quis se identificar, mas fala que a TPM me incomoda bastante. Ela diz, me incomoda muito. Está me atrapalhando em tudo. Por onde eu começo, né, a reavaliar minha situação para uma readaptação a essa realidade? Tem como dar um start para ela, né, a telespectadora? Ela não falou o nome, mora lá em Nova Descoberta. Olha, eu acho que o primeiro momento é ela procurar um ginecologista. Porque aí ele vai ter como avaliar o grau de TPM, o tipo de TPM, se é genética, se não é, se é exógena. Aí ele vai ver, ele vai caracterizar o que é e vai encaminhar, vai medicar, vai tratar e vai encaminhar para as terapias alternativas. Né? Eu acho que o grande início, se ela quer startar, procure o ginecologista. Aí eu acrescento, não só procure, mas ela procure já formalizada. Ela anote, ela preste atenção, faça um croquis, por assim dizer, do que ela sente. Exatamente, porque para a gente poder caracterizar se realmente é TPM o que é, os sintomas que ela sente, quando sente, quantas vezes sente, quantos meses eu sinto, o que eu sou capaz de fazer e o que eu não faço. Aí ela ajuda a gente bastante, porque senão a gente vai pedir exames para ela e vai pedir para ela fazer essa lista. Então ela vai fazer 2 viagens. Então com uma viagem ela pode melhorar bastante o tratamento precoce dela. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre TPM, TDPM, tratamentos e trazer mais dicas para você que está em casa. Vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste muita atenção às dicas que vamos mostrar a partir deste momento. Olha só, tem 10 vagas para analista de controle de qualidade, 10 oportunidades. A exigência para preencher uma dessas vagas é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 1.100 é o salário. São 10 oportunidades para analista de controle de qualidade. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego disponíveis para hoje. Olha só, agora tem 5 vagas para assistente administrativo. A vaga é de estágio. 5 oportunidades, superior incompleto é a exigência, experiência não exigida, salário R$ 500, 5 vagas para assistente administrativo na função de estágio. Vamos a mais vagas de emprego agora, 5 vagas para cobrador de transportes coletivos, 5 oportunidades, ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.000 é o salário, são 5 vagas para cobrador de transportes coletivos. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação
no mercado de trabalho. Mais uma vez, desejo a você muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando mais sobre TPM, TDPM. Você tem dúvidas sobre o tema, pode mandar para a gente, 99177-4828 é o nosso WhatsApp. Pela linha interativa, a gente recebeu essa seguinte pergunta, vamos repassar aqui para os convidados. Regina Santos, do Cordeiro, tem 44 anos e ela mandou a seguinte pergunta. É verdade que o suco de laranja com couve ameniza a TPM? Será que tem alguma verdade aqui nessa afirmação dela? Pode amenizar porque ele é um detox, né? Que está muito na moda aí. O pessoal ainda acrescenta gengibre nisso aí, né? Muita gente. Ou faz com abacaxi, com limão. Funciona no sentido de que ele é um diurético, ajuda a eliminar radicais livres. Automaticamente, se um dos sintomas dela for edema, for inchaço, ela vai desinchar mais, né? Vai ficar melhor, vai ser melhor. Ok, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Também chegou através da linha interativa. Maria Ângela, de Olinda. Ela mandou a seguinte pergunta. O período da TPM acontece mesmo no mesmo tempo em que acontece ali o período fértil? O período da TPM acontece no mesmo tempo em que existe ali aquele período fértil? Que a gente poderia responder para a telespectadora de Olinda. Vou pedir só para a produção repetir o nome da nossa telespectadora. Maria Ângela, de Olinda. Ele passa um pouquinho, né? Não é bem aí, porque ele já está próximo já da menstruação. A gente tem que lembrar que o período fértil da mulher, de acordo com o dia que ela menstrua, mais ou menos ele está entre o 9º, o 14º, o 15º dia da menstruação, tá? Esse é o período mais fértil. E a TPM vem depois disso, vem mais para o final, né? Lembra que a gente falou de 7 dias antes dela menstruar, então não é muito bem encaixado, não. Outra participação agora através do nosso WhatsApp, a pergunta da Maria, ela fala que tem uma filha de 18 anos e todo mês os sintomas são diferentes. Ela às vezes fica muito emotiva, irritada, às vezes ela diz que dá vontade de empurrar as pessoas na rua. E agora no mês de janeiro, né, ela teve febre. O que é que pode ser? E outra pergunta é se os derivados do leite, esses derivados aumentam as dores se forem ingeridos no período pré-menstrual? Ela disse que foi informada uma vez por uma médica que o leite poderia, derivados, aumentar as dores. É porque ele incha, o leite fermenta, né? Então o leite você toma e fica fermentado. Então se já tem a tendência ao edema, pode sim piorar, né? Pode sim piorar. A alimentação, né? Basicamente, agora sim, talvez ela pode ter uma pequena intolerância à lactose e exacerbe mais. Outra pessoa talvez não. Mas, regra geral, seria a fermentação, o que seria. E essa vontade que ela tem desses sintomas alterarem, hoje tem mais de 150, 200 sintomas de TPM. Então, ela pode oscilar. Agora, um dado que, assim, enquanto psicóloga me chamou atenção é a vontade que ela tem de empurrar as pessoas da rua, né? Então, questione o sufoco nela, a pressão em cima dela. Às vezes, quando a gente quer empurrar o outro, a gente quer espaço, né? Talvez ela na rua sinta muita gente, ela queira empurrar essas pessoas e talvez psicologicamente ela precise de um espaço. Até mesmo pela fase que ela está, 18 anos, muita cobrança, às vezes Enem, ensino médio, namorado, beleza, corpo, tudo isso. Então, ela pode estar se sentindo cobrada, em excesso. Então, a tendência a afastar as pessoas. Né? A gente viu lá nos sintomas, né? Irritabilidade e dificuldade com relação interpessoal. Interpessoal. Então, exatamente. Quando a gente sai da rua, a gente tem que ter relação. Nós estamos aqui, estamos tendo uma relação interpessoal. Exatamente. Então, automaticamente, quando ela está na rua, eu posso não conhecer quem está ali, ou não posso conhecer você. Mas eu tenho que, de uma certa maneira, conviver com você. Afinal de contas, eu tenho que me apresentar, tenho que mostrar. Se você falar bom dia, a educação diria, apesar que hoje as coisas estão muito raras, de eu responder bom dia também, né? Como está? Tudo bem. Exatamente. Mas então, isso aí, dependendo do grau de irritabilidade e de conflito interpessoal que ela tem dificuldade, talvez seja esse o motivo. Aí é a hora dela fazer a tabelinha dela do que ela tem e ver que grau de TPM ela tem para a gente poder chegar num tratamento melhor. Como se fosse um dever de casa. Então, todo mês, bota um quadradinho num caderninho bonitinho, faz um diário. Então, bota primeiro dia do mês, sei lá, menstruei hoje, o que é que eu estou sentindo? E coloca.
Se não quiser escrever, sinaliza assim, segundo dia, hoje menstruei. Então, a partir daí, você vai começando a conhecer o teu corpo. Eu comi isso, me dei mal, comi isso, você começa a evitar. Tem indivíduos que sabem, essa época eu nem como isso, que eu vou ficar toda inchada, vou ficar empachada, porque todo o metabolismo está alterado. Eu acho que é o momento que a mulher tem para olhar para si. Né? Eu acho que todo indivíduo isso, mas nesse, quem está falando TPM, então anota, procura, que quando chega no médico, já chega com o esquemazinho, a listinha, a filinha, toda lá organizada, né? Ajuda bastante. Ok, temos agora a participação da Fátima, que mora em Prazeres. Ela diz que se sente muito mal nesse período de TPM, uma dor de cabeça muito intensa, ela fica sem apetite e às vezes só tem vontade de dormir. Ela diz que se pudesse não via ninguém na frente dela, nem o mesmo o marido. Ela diz que quer saber se tem algum remédio para esse desconforto. Parece, se esses sintomas aí dela forem subsequentes, nós podemos dizer que ela se caracteriza como uma TPM grave, né? Ela já tem uma TPM grave, não é gravíssima, mas é grave, né? Porque essa coisa do isolamento, do escuro e etc., já entra mais nesses fatores de gravidade. Então, ela se beneficiaria sim. Aí a gente precisa pegar o caso dela para ver, porque provavelmente ela pode se beneficiar não só de fazer atividades, mudança comportamental ou um fitoterápico, mas também ela pode, de repente, precisar de fazer um anticoncepcional, se dependendo dos sintomas, e claro, provavelmente fazer o inibidor da recaptação da serotonina, pelo menos nesse período. Agora ver se ela abre a janela, né? E olha a luz. Pelo menos isso, né, doutor? Rita de Cássia, ela fala o seguinte, quando está nesse período da TPM, ela fica muito nervosa, não quer ver ninguém também e chora muito, é um choro muito fácil. É normal isso? Na TPM, se você partir do princípio que considerar TPM normal, que a gente está discutindo aqui desde o início, que pode ser comum, mas existe uma alteração, mas não é normal, né? Você tem que chorar quando você está numa situação estressora, mas ninguém chora o tempo inteiro, né? Principalmente se está atrelada a esses dias que antecede a menstruação. Né? Então, é o que eu digo, não considere normal, procure ajuda, né? Procure o médico, que ele vai dizer o que é esse choro fácil. Pode ser desde uma depressão até um estado deprimido ou uma TPM, realmente. Então, tem que descobrir. Não é natural. Então, o que é que está fazendo ela chorar? Né? Por que a vida dela está tão triste? O que é que está acontecendo com ela? Ou ela está vendo essa vida de uma maneira diferente? Então, vamos procurar uma ajuda para ter essas respostas para ela. Mas eu não consideraria normal. Próxima pergunta, Édia do Cabo de Santo Agostinho. Édia quer saber o seguinte, ela diz que faz uso da pílula contínua por ter, né, tantos sintomas da TPM. E ela queria saber se esse uso contínuo por muitos anos pode trazer algum problema para ela no futuro? Nós falamos agora, né? A pílula do uso contínuo, né, é um dos tratamentos modernos que se fazem para isso. Toda mulher que usa qualquer tipo de anticoncepcional, seja para fertilizar, como prevenção da fertilidade, né, como planejamento familiar, seja como tratamento de alguma patologia, seja posteriormente algum hormônio para TPM, ela deve ser acompanhada por um profissional. O que faz o risco para o paciente é exatamente a falta de acompanhamento profissional. Por quê? Se nós vimos lá, se você lembra na hora que a gente viu lá no telão, o primeiro sintoma que tem lá é as mastalgias e o aumento da mama. Lembra disso que nós falamos? Sim. Então, o que acontece? Lembrando-se que a mama, ela trabalha com estrógeno, ela é estrógeno dependente, então é daí que vem o cuidado de se usar alguns hormônios e o medo de usar de algumas pacientes, mas que o medo só deve vir se não é bem cuidado, certo? E não bem explicado, bem orientada e bem seguida, porque isso aí é uma paciente de segmento. E aí, por quê? De acordo com o segmento, também o colega vai saber a hora que tem que diminuir ou tirar essa medicação. A participação agora é da Aline, tem 35 anos. A Aline disse que sempre teve bastante problemas menstruais, tem TPM, mas esses problemas eles foram melhorando no período em que ela usou o anticoncepcional. Mas ela fala que quando parou, né, de tomar o anticoncepcional, os problemas retornaram. Hoje ela diz que chega a passar 12 dias menstruada. Agora ela diz que é hipertensa e quando volta a tomar o anticoncepcional, a pressão arterial fica alterada. Ela quer saber se tem que aumentar a dosagem das medicações. Qual a orientação que a gente poderia repassar para a Aline, que tem 35 anos?
Certo, vamos lá, vamos por etapa. Tem muita coisa aí misturada, viu? É. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte. Se ela menstrua mais, a média de um ciclo é de... algumas mulheres menstruam de 2 a 7 dias. Esse é um ciclo normal. Se ela passa dessa quantidade de dias, a gente tem que, primeira coisa, investigar por que ela menstrua tantos dias. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa é exatamente a hipertensão que ela me disse que tem. Né? Ela está dizendo que tem a hipertensão. Segundo a Sociedade Brasileira e Americana de Cardiologia, nós temos hoje um score, uma separação de anticoncepcionais que sim se pode ou se não se pode utilizar. O que vai acontecer para nós sabermos estudar e dar essa opção ou não para a paciente? É exatamente a gente saber a gravidade da hipertensão e as comorbidades que ela tem. Com isso aí, a gente pega naquela coisa de não só o ginecologista, mas também a gente pede o parecer do cardiologista. Que de repente ela é obesa, ela é uma paciente que ela tem hipertensão, mas ela tem hipertiroidismo, ela tem diabetes, ela tem uma vasculopatia, ou seja, ela é uma bomba atômica, então se você fizer um anticoncepcional, explode. Então, esse é um primeiro ponto. Ou se ela é uma hipertensão leve, que ela poderia se beneficiar de um progestágeno, né? Porque, exatamente, o que alguns estudos mostram? Apesar que já tem estudos atuais do último congresso de 2017 que eu fui, que já começou a bater de que alguns anticoncepcionais à base estrogênica, eles também têm alguns estudos que mostram que não mudaria em hipertensões leves. Mas, em geral, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e nós, ginecologistas, nós preferimos em pacientes com hipertensão leve já derivados de progestágenos, tá? E se ela for uma hipertensão grave, nós vamos ter que mudar isso de outras maneiras. Talvez nós podemos mudar as mudanças comportamentais, podemos mudar a alimentação e podemos utilizar uma medicação que iniba a recaptação da serotonina, mas não anticoncepcional. Ok, temos participações e tem aqui a Stephanie, ela fala que quando está na TPM sente muito desejo de comer doce, só consegue sossegar quando come esse doce. Tem outra participação parecida aqui, essa da Stephanie, a gente também já responde a outra participação. A pessoa não se identificou, mas fala também sobre essa relação do comer doce. Isso pode fazer mal, doutor? Vamos reforçar, a gente falou isso no bloco anterior. É a parte da endorfina, né? A glicose, a energia, você está debilitado, você come endorfina, mas aí o doce, o chocolate tem gordura que vai acarretar outras coisas. Eu acho que a solução não está em comer doce, e sim evitar. Eu acho que doces, gorduras, massas, frituras têm que ser evitadas, regra geral. Né? Agora, sim, nesse momento é a baixa da serotonina, é a baixa da endorfina que o cérebro manda o comando, que onde eu consigo energia mais rápido, onde eu consigo endorfina mais rápido, é no doce. Então, seria a solução mais rápida. Nem sempre a solução mais rápida é aquela mais certa. Né? Eu acho que melhorar toda essa parte que a gente já veio falando aqui desde o início, atividade física, comportamento, qualidade de vida, procurar um profissional de saúde, se equilibrar, aí ela vai ver que essa vontade vai ser substituída. Tanto faz o doce como uma corrida, uma caminhada, né? Isso ajuda tanto quanto. Ok, temos muitas participações aqui no nosso WhatsApp, muita gente agradecendo as explicações dos convidados, as orientações. Tem mulheres participando, mas também tem muitos homens. Não estão mandando perguntas, mas estão dando parabéns aqui aos convidados. Na nossa fanpage, o Magdiel Matias, ele disse que o programa está excelente. Agradece aqui aos convidados pelas orientações e eles vão colocar em prática, né, essas dicas que foram repassadas também para conviver, né, mais harmoniosamente com as mulheres, de forma mais compreensiva. Isso é muito importante. A gente agradece e pede licença agora aos convidados para conferir o resultado da nossa enquete. Fizemos a seguinte pergunta no começo do programa. Os sintomas da TPM prejudicam o seu relacionamento com a família e amigos? Olha só, 59% das mulheres que ligaram e participaram falaram que sim. 59% falaram que esses sintomas prejudicam de alguma forma o relacionamento com família e amigos. 41% responderam que não. A gente agradece a você que ligou e participou. E é o momento que a gente chega na reta final do programa, é o momento de agradecer aqui aos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los no nosso programa. Ana Olímpia, psicóloga clínica e organizacional. Muito obrigado pela participação. O espaço agora está aberto para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. É sempre um prazer, né? É sempre um prazer. Eu admiro demais o programa. Estou sempre, quando solicitada, estou sempre disponível, porque eu acredito realmente. E quanto à TPM, é dizer para as mulheres que
superem a vergonha, né? Procure ajuda, né? Eu sei que é uma esfera muito íntima, porque trabalha muito com o que eu estou sentindo. Menstruação ainda é um tabu, expor isso. Mas acreditem, tem ajuda, tem solução. Não há necessidade de tanto sofrimento, de se frustrar, de ficar se sentindo mal e se esconder, né? Eu acho que procurar ajuda, acreditar que isso é um adoecimento e tem solução, né? Do mais leve ao mais drástico, ao mais invasivo, mas tem. E mais uma vez, agradecer sempre. Sempre é um prazer recebê-la aqui no nosso programa na Olímpia. Volte mais vezes. Também queria agradecer ao Dr. Jardel Soares, ginecologista. Doutor, considerações finais, também muito obrigado por nos ajudar a entender, né, um tema tão delicado. Eu que agradeço pelo convite, viu, Vandes? Novamente por poder estar aqui. Eu acho que é um programa que ele realmente educa e reeduca as pessoas. Por que reeduca? Eu achei muito interessante, você me disse aí agora que os homens têm participado e falaram. Por quê? Porque o marido tem um grande papel nisso aí, porque o marido, os amigos que estão próximos, os colegas de trabalho, porque naquele momento da TPM, se ele falar, ela vai brigar. Mas se depois ela disser, ele disser para ela, menina, semana passada você estava assim, vai fazer com que ela recapte essa situação e diga, eu acho que eu preciso me cuidar. E eu acho que é esse que é o papel do programa, é esse que é o papel da gente, é por isso que eu aposto e estou aqui novamente, é um prazer, viu? Qualquer coisa à disposição. Voltem mais vezes, eu queria agradecer a participação, queria também agradecer a você pelo seu carinho, por sua audiência e não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E a você e a toda a sua família, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!